O Corinthians venceu o Capivariano e venceu bem aqui na Neoquímica Arena por 3-0. A partida contou com um brilho especial dos atacantes formados na base do clube, como é o caso do Guinegão, do Dieguinho e também do Kaique, que entrou no segundo tempo para fechar o placar. Bom, como já era de se imaginar, como já foi até dito por Dorival Júnior, o Corinthians ia usar uma equipe reserva hoje contra o Capivariano. E de fato isso aconteceu. Foi importante para o técnico Dorival Júnior ver algumas opções que não vinham aparecendo tanto. O Charles esteve em campo, o João Pedro Tchoca, né, a volta dos que não foram, o Tchoca que foi prestado para Torino, só que voltou após ser reprovado nos exames médicos, também esteve em campo hoje, foi titular. Pedro Milans, lateral uruguaio contratado, fez o seu primeiro jogo aqui no Corinthians, fez a sua estreia com a camisa do Timão. Rodrigo Garro foi titular, foi substituído no final do segundo tempo, também esteve em campo, foi titular, inclusive capitão, um dos nomes mais aplaudidos quando saiu aqui a escalação do Corinthians. Então foi um jogo legal para que o técnico Dorival Júnior possa ver quem ele pode contar daqui para frente na temporada. Lembrando que Dorival Júnior já disse na coletiva de imprensa que ele realizou anteontem, no dia 4 de fevereiro, que o time precisa de reposição, precisa de reforços, precisa contratar para que as coisas fiquem mais tranquilas e o time consiga rodar o elenco. Lembrando que além do Campeonato Paulista, que o Corinthians está disputando, e da Supercopa, que o Corinthians já disputou e venceu, ainda tem o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores, que é o torneio talvez mais importante do clube nessa temporada. Então, para isso, o técnico Dorival Júnior quer reforços. Enquanto eles não chegam, os que estão aqui deram conta do recado. Bom, eu vou destacar principalmente os jogadores formados da base do clube. Hoje, além dos 3 que fizeram gol, o Corinthians teve o Tchoca, o Corinthians teve o Felipe Longo. Enfim, o Corinthians usou as suas armas que tem no elenco formado na base do clube para dar minutagem e também ganhar experiência. O Kaique é muito jovem, o Guinegão vem jogando um pouquinho mais desde o ano passado, mas o Kaique tá ganhando mais espaço agora, o Dieguinho está ganhando mais espaço agora, então isso é importante. O próprio técnico Dorival Júnior já elogiou os jogadores que estão jogando recentemente. Outros destaques da partida que eu gostei: o lateral Pedro Milans, como eu citei agora há pouco, fez uma partida interessante, tá? Assim como o Caio César, aí já é uma notícia um pouco mais triste. O Caio César fez uma boa partida até os 12 minutos, tempo que ele ficou em campo. Ele ficou em campo 12 minutos e nesse começo o Corinthians pressionou bastante o Capivariano, apesar de não ter conseguido abrir o placar nesse tempo, graças às jogadas individuais do Caio César. Inclusive deu um bonito passe que deixou o Guinegão na cara do gol. Só que aos 12 minutos o Caio César sentiu o posterior da coxa, foi substituído, deu a vaga para o Dieguinho, que marcou o gol. Então a expectativa é que o Caio César faça alguns exames para saber a gravidade da lesão. Outro jogador que saiu com dores foi o lateral esquerdo Hugo. Ele sentiu dores no joelho direito, vai passar por exames também, a tendência é que passe por exames para entender, para fazer esse diagnóstico do que aconteceu com o Hugo e como ele está para a sequência da temporada. São os dois jogadores que saíram na primeira etapa, tá? E preocupam já para o clássico contra o Palmeiras. Sobre o clássico no domingo, aqui mesmo na Neoquímica Arena, o Corinthians vai ter o retorno dos titulares. A expectativa é que com esse jogo, eles sendo poupados, no próximo os titulares estejam em campo. Hoje, dos titulares, o Memphis Depay entrou, o Matheus Bidu precisou ser acionado por conta da lesão do Hugo. Então o técnico Dorival Júnior usou alguns titulares, mas a expectativa é que todos sejam titulares mesmo começando o jogo no domingo, no clássico contra o Palmeiras, que é o primeiro derby do ano, é um dos jogos mais importantes do Campeonato Paulista, tá? Então, resumindo, o Corinthians fez uma boa partida interessante, criou ações ofensivas, o Caio César fez uma boa partida, Dieguinho também, desde que entrou, Guinegão finalizou bastante, conseguiu fazer um gol, foi bastante aplaudido ao deixar o campo. Então o Corinthians fez uma partida boa, segura, conseguiu marcar os gols, abriu distância no placar, fez 3-0. Lembrando que o Capivariano no primeiro tempo chegou a abrir o placar, né? Num gol que a arbitragem marcou impedimento por uma interferência no caminho da bola ao gol ali do Felipe Longo. Um gol meio estranho, a bola ficou na frente do goleiro, acabou encobrindo, a arbitragem anulou. Mas de qualquer maneira, o gol anulado, depois o Corinthians conseguiu fazer o primeiro, o segundo e o terceiro gol.
levou o jogo com mais tranquilidade e agora o time passa a pensar no Palmeiras no derby de domingo, também aqui pelo Campeonato Paulista.